E vamos falar de Luan, aonde o Luan pode ser utilizado pelo técnico Lisca no Santos Futebol Clube. Vamos relembrar as posições pelo qual ele atuou tanto no Grêmio, que foi a passagem dele de maior destaque, né, para alguma equipe, e também no Corinthians, como ele estava sendo utilizado. Vale ressaltar que esse estava sendo utilizado é até fevereiro desse ano, porque de fevereiro até agora o Luan não jogou pelo Corinthians. Chegou até a ser relacionado para uma partida, mas acabou nem entrando em campo. Então, desde fevereiro que o Luan não joga, tá bom? Então, vamos analisar isso aqui nesse vídeo. Quero a opinião de vocês nos comentários. Qual seria a sua escalação do Santos? Será que com o Luan de titular, um Luan sendo uma opção para um segundo tempo, para um Santos com uma equipe mais alternativa? Enfim, fique à vontade aqui nos comentários para você deixar a sua opinião. Enquanto você vai deixando a sua opinião, vou dar aquela dica para você baixar o aplicativo da OneFootball. Lá na OneFootball você recebe em primeira mão todas as notícias do Santos no mercado da bola, outros clubes também que estão contratando, que estão vendendo jogadores. Tem o tempo real de todas as partidas do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, enfim. Quer ficar bem informado? Você precisa baixar o aplicativo da OneFootball. Como eu disse, o link está na descrição. Ou, se você preferir, através do QR Code que está aparecendo aí na tela, tá bom? Bom, vamos começar então falando de Luan no Grêmio. Luan no Grêmio, como eu disse, foi quando ele teve seu maior destaque, em 2017, inclusive, foi eleito o Rei da América, ajudou o Grêmio na conquista da Copa Libertadores, e depois no Corinthians não foi tão bem assim. Mas no Grêmio, ele, de uma certa forma, atuava bastante em duas posições, como falso 9 e também como um meia que ficava atrás do centroavante. Praticamente, né, um segundo atacante, vamos colocar dessa forma. Então, ele funcionava muito bem desse jeito, principalmente, né, com a questão de movimentação, puxando a marcação dos adversários, abrindo espaço para outros atletas do Grêmio à época, né, poderem entrar e fazer seus gols, enfim. Então, o Luan era muito utilizado como falso 9 e esse meia um pouco mais atrás do centroavante, lembrando um pouco um segundo atacante. Então, essa era a forma como ele atuava no Grêmio. E aí, depois, no Corinthians, ele meio que tentou passar por outras posições também, mas não conseguiu se firmar. Inclusive, antes da gente falar das posições que ele teve no Corinthians, tem um número aqui, 79 jogos e apenas 9 gols pelo Corinthians. Então, um número muito baixo. Ele foi experimentado aí em várias posições. Só para vocês terem noção, no Corinthians ele chegou a jogar como um articulador, né, no meio-campo, como o meio-campista pensante mesmo da equipe corintiana, como segundo volante, auxiliando aí na transição, né, da defesa para o ataque. Também jogou pelas beiradas, né, mais como um ponta. Jogou também como segundo atacante e centroavante, nem como falso 9, centroavante mesmo. Então, no Corinthians, passou por várias posições. E tem uma questão: quem já acompanhou alguma partida do Luan percebe que ele é um jogador que não tem velocidade, não tem explosão. Então, quando ele jogou pelas beiradas, mais como um ponta mesmo, né, nem tanto como um segundo atacante, ele, de uma certa forma, encontrou uma certa dificuldade. Então, como ponta, não sei se o Luan se encaixaria. Até pensando para o modelo de jogo do Santos, o modelo de jogo do Lisca, o Lisca é um treinador que gosta de jogar em transição, gosta de apostar em contra-ataque, principalmente quando o Santos joga com equipes que gostam de ficar com a posse da bola. Então, se você, né, coloca um Luan, por exemplo, na ponta, que não tem tanta velocidade, você pode enfraquecer essa questão também, né? Se a gente olhar para o time do Santos hoje, pode ser que o time do Santos tenha um Ângelo de titular, que é um jogador de velocidade. Pode ser que o Santos tenha um Lucas Braga, que é um jogador em velocidade também. Então, o Lisca vai ter que pensar nessa questão de característica mesmo, né, dos seus jogadores, na característica que ele pensa do Santos de forma coletiva para encaixar o Luan. E aí, eu fiz o seguinte, montei uma escalação aqui
e coloquei o Luan, né, entre parênteses, que pode ser que ele entre em alguma dessas posições. Não estou falando que vai ser titular, não estou falando que vai ser reserva, vai entrar no segundo tempo, é mais para a gente ter uma certa noção. E já coloquei o Natan também de titular do time do Santos, que é o que a gente espera, né? É o que a gente espera, é essa promessa da diretoria. Mas enfim, então coloquei João Paulo, Natan, Michael, Bauerman, Felipe Jonathan, né, ou Lucas Pires, quando ele voltar de lesão, Rodrigo Fernandes, Zanocelo ou Luan, porque lembra que a gente comentou que o Luan já chegou a atuar como um segundo volante no Corinthians? Pode ser, né? Pode ser. Eu não sei se me agrada muito essa questão de Luan como segundo volante, né? Principalmente pela questão de marcação, a questão do físico mesmo do Luan. Será que ele aguenta? Porque o Santos, contando agora com esse jogo contra o Curitiba, terá mais 18 jogos até o final do Campeonato Brasileiro. Em quantos jogos o Luan vai conseguir ficar à disposição? Né? Ele vai ter físico para ajudar na marcação, para ajudar a ir ao ataque. Então, não sei se como segundo volante seria a melhor opção, mas coloquei porque como ele já atuou no Corinthians, né? E essa é a ideia do vídeo, tá aí. Aí o meio-campo do Santos pode ser com o Carlos Sanches, ou até mesmo com o Bruno Oliveira, ou até mesmo com o Lucas Barbosa, que eu acho que são 3 jogadores também, né, que às vezes acabam revezando ali no meio-campo. O próprio Lisca já tentou um Lucas Barbosa como meia, que a gente cansa de falar aqui que ele é a posição de origem dele, né? Na base, o Lucas Barbosa jogava como meia. Então pode ser um Luan mais ali centralizado, como um cara articulador, só que por outro lado, o Santos também está buscando a contratação de um meio-campista. E aí seria mais uma concorrência para o Luan, né? Aí também temos o Léo Batistão, né? Pensando em Léo Batistão como titular do time santista, você pode pensar ele no lugar, o Luan no lugar do Léo Batistão. E eu coloquei no lugar do Léo Batistão porque o Léo Batistão também atua como segundo atacante, dependendo da formação, né? Então pode ser também que seja, né, uma certa concorrência entre Léo Batistão e Luan. Então, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Lucas Braga e Luan, a mesma coisa, né? Pensando, jogando um pouco mais pelas pontas, mas a gente já explicou essa questão de velocidade, que quando ele jogou como ponta mesmo, ele não rendeu tanto, mas é uma possibilidade. E essa aqui eu acho que é a última de todas, né? Marcos Leonardo e no lugar do Luan, aliás, Luan no lugar do Marcos Leonardo, talvez para um segundo tempo, talvez com o Marcos Leonardo fora por algum motivo, e você não queira usar, por exemplo, um Juan Seco, você não queira usar, por exemplo, um Angulo, quem sabe, né? Mas confesso para vocês que olhando essas possibilidades aqui no elenco do Santos e também considerando que o Santos pode se reforçar ainda, principalmente no meio-campo, né? Buscando esse camisa 10, tô curiosa para saber se o Luan vai conseguir se recuperar a tempo. E se recuperar a tempo, quando eu falo, é não só na questão física, porque, como eu disse, ele não joga desde fevereiro. Ele tem um problema ali na planta do pé, né? Não sei se estou falando errado o termo, mas enfim, ele tem uma certa lesão que hora ou outra dá um certo probleminha, que ele acaba sentindo dores e tal, e não sei até que ponto isso pode prejudicá-lo hoje em dia, né? E essa parte física mesmo, até estava conversando com o pessoal do Diário do Peixe, né? Falando sobre a minha expectativa do Luan, e eu disse isso. Eu acho que a questão é o curto espaço de tempo até o final do Campeonato Brasileiro para ele ficar à disposição fisicamente. Então, esse para mim é a grande incógnita. E outra coisa, ele chega, né, a fórmula de contrato do Luan com o Santos é a seguinte: até o final do Campeonato Brasileiro, existe a possibilidade dele permanecer no Santos para o próximo ano, mas eu imagino que você só vai pensar em continuar com o Luan se ele tiver um desempenho bom, né? Se ele não estiver desempenhando bem, se ele não conseguir jogar, não sei se o Santos vai querer ter um Luan para o próximo ano. Tem a possibilidade dele também, né, ser vendido, e aí o Santos ficaria com uma porcentagem. Enfim, vamos ver se o Luan vai ser uma contratação para compor elenco ou se de fato ele pode recuperar o bom futebol da época do Grêmio e de fato, né, ser um reforço para o Santos que a gente está precisando. Mas como vocês viram aí nesse vídeo, tentei mostrar que é um jogador que já passou por várias posições. Repetindo, as melhores chances, né, do Luan, as melhores chances não, as melhores partidas do Luan, o melhor momento do Luan no Grêmio principalmente, né, que foi onde ele se destacou, foi atuando como falso 9 e também atuando como esse meia atrás
né, do centroavante da equipe gremista. Vamos ver se encaixa no Santos ou não. Mas quero saber a sua opinião aqui nos comentários e não esquece de baixar o aplicativo da OneFootball pelo QR Code ou, se você preferir, através do link que está na descrição. E a gente volta a qualquer hora aí com mais um vídeo, só que dessa vez falando do Natan, algumas características do lateral direito, como que ele pode ajudar o time santista. Então, para você não perder esse e outros vídeos, já se inscreve no canal e deixa o seu like, tá bom? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.